todo mundo a ler a pergunta de Lena, porque Marcos, que já leu, vai começar a responder. Posso começar, então? Por favor. Bom, gente, boa tarde a todos que chegaram depois de eu ter saudado, né, o pessoal. Para mim é muito prazer também estar aqui nesse trabalho, nessa atividade, né, de um assunto que é relativamente complexo, mas que é de bastante interesse. Eu já participei até de um grupo de estudos sobre esse assunto toda quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã. Imagine as pessoas acordarem 7 da manhã para estudar física quântica e espiritualidade. Era um grupo de teosofia, né? Eu até aproveito a deixa para dizer que, de certa forma, a maior parte das minhas respostas da parte espiritualidade vem desta fonte, né? Teosofia, Helena Blavatsky, Lead Beaton, Annie Besant. Eu até já citei alguns desses autores nos vídeos, né? Eu sou também oriundo do espiritismo, me tornei espírita em 79 e de lá para cá tenho estudado até desde esse período até alguma coisa de física mesmo, mas eu diria que com um cunho mais voltado da teosofia a partir de 2010, quando começou esse grupo de estudos, e eu quis justamente fazer um paralelo junto com esse pessoal que tinha já um grupo de estudos de teosofia do assunto, e muitos queriam também envolver a física quântica nessa pesquisa, e a gente começou um trabalho, e eu tenho hoje, comecei naquela época a escrever um livro sobre isso, porque o meu objetivo nesse grupo de estudos era que a gente saísse com a publicação, e como ele se estendeu tanto que um livro virou 5 livros, né? Só para vocês terem uma ideia, e até agora nenhum foi publicado. Mas vamos ver se nesse período de baixa de publicação, todo mundo querendo só publicação virtual, digital, quem sabe até não seja uma publicação virtual para ser mais fácil. Bom, Marcos, por favor, você pode ler a pergunta, porque alguém sugeriu aqui que seja lido para poder ser gravado e ficar mais fácil. Ah, sim, sim. E também as pessoas que entraram depois talvez não tenham ela no chat. Isso. Bom, a pergunta é a seguinte: se temos vários outros corpos de matéria mais sutil, se existem multiversos, posso eu estar existindo paralelamente em mais de um universo ao mesmo tempo? Posso viajar de alguma forma para o futuro e para o passado? Posso reencarnar no passado, estar no presente, no futuro e no presente ao mesmo tempo? Estar no passado, no futuro e no presente ao mesmo tempo, de alguma forma? Na verdade, são várias perguntas em uma só, né? Mas vamos ver se a gente consegue, dentro desse tempo, sem precisar viajar no tempo, responder, tá certo? A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte: nós já estamos em vários mundos ao mesmo tempo. Se nós temos esses vários corpos com várias formas de matérias diferentes, sutis, existe uma abordagem que é a abordagem vamos dizer assim, da dimensão da matéria, que você diz assim, cada vez que você vai diminuindo, você vai transitando de um mundo para o outro. Então, você pode dizer assim que o mundo quântico já é o etérico. O mundo subquântico já poderia ser chamado de astral, ou seja, nós temos dentro de nós o astral, e dentro do astral o mental, dentro do mental o mental superior, e assim sucessivamente, certo? Mas esse dentro é dentro e é fora ao mesmo tempo, porque a gente não consegue visualizar a outra perspectiva que isso nos leva a admitir, porque se a gente entende que o plano astral ele é, ao mesmo tempo, também a quarta dimensão, vamos esquecer quarta dimensão como tempo, porque estamos falando só de dimensão espacial. A dimensão temporal, há quem diga que não existe só uma, então existem muitas, então seria outra análise independente. Então, assim, não é tão independente porque estão relacionadas, né? Mas vamos pensar só para ficar mais didático no espacial. Então, o plano astral ele é a quarta dimensão. Então, se a gente olha para um quadrado de fora, através da terceira dimensão, que é essa que nós vivenciamos, se nós olhamos por um quadrado que tem 2 dimensões, e nós vemos dentro e fora desse quadrado, diferente de quando nós olhamos para um cubo, que nós conseguimos olhar só por fora,
porque nós estamos na terceira dimensão, um indivíduo da quarta dimensão consegue ver dentro, fora do cubo, todas as faces do cubo ao mesmo tempo, como se a gente estivesse numa fachada vista de frente para ele, né? Então, isso é difícil de imaginar para a gente, porque é algo que está num raciocínio fora das três dimensões. Então, de certa maneira, nós estamos vivendo o astral, mas estamos limitados a um cérebro tridimensional. Então, se nós nos enxergamos apenas nessa dimensão, é porque nós estamos com a nossa consciência concentrada no físico. Mas nós estamos também com parte de nossa consciência no astral, porque nós temos emoções. As emoções são expressas e veiculadas e transmitidas e toda trabalhada, né, no astral. Os pensamentos, as ideias, né, concretas e abstratas acontecem no mental, as concretas no mental inferior, as abstratas no mental superior, mas não entendam esses abstratos como a arte abstrata, não. A arte abstrata também é concreta, dentro dessa perspectiva que eu estou falando. O que é concreto e abstrato aí dentro dessa perspectiva é assim, o que precisa de forma e o que não precisa de forma. Quer dizer, no corpo mental inferior, eu preciso de forma, de palavras, de sons, de voz, de imagens, de algo que seja, né, por isso que os hindus chamam isso de rupa, que é corpo, forma. O mental superior é a rupa, ele não tem forma, não tem corpo, não tem, então é algo que transcende, né? Transcende a essa visão, essa necessidade. Por isso que a gente até pensa assim, o indivíduo que tem linguagem é mais inteligente, por isso que a gente diz assim que o animal o homem é um animal mais inteligente porque tem linguagem e os outros animais menos inteligentes, por isso, porque não tem, mas a linguagem ainda não é o mais elevado, o mais superior. Sabe-se isso quando se tira a perspectiva estruturalista da filosofia. A pós-estruturalista já mostra a gente que a linguagem não é... Uma coisa é a linguagem, outra coisa é o fato, né? Haja visto Foucault, né, com as palavras e as coisas. Mas, acima disso, ainda tem a questão de que existe algo acima dessa linguagem, acima do concreto, que é o abstrato, e que a gente costuma chamar aqui, para o nosso entendimento ocidental, de intuição, mas é porque é a palavra mais próxima que a gente tem para designar isso. Os hindus chamam de Budi, mas é alguma coisa que está muito acima e que transcende, né, que tem uma perspectiva de visão muito mais ampla. Isso aí é outro mundo, outro universo que nós vivenciamos. Estamos vivenciando nesse momento, mas não temos isso tão desenvolvido. A grosso modo, podemos dizer assim, que a matéria que compõe o corpo mental superior e o corpo búdico é uma matéria tão escassa, o corpo ainda não está totalmente estruturado. O astral já está mais, o mental também inferior. Então, nós vivemos esses três mundos, o físico, incluindo o denso e o etérico, vivemos o astral e o mental com muito mais ênfase. Tanto que Annie Besant tem um livro que é A Vida do Homem nos Três Mundos, físico, astral e mental, e que ela fala justamente como nós só conhecemos mais esses mundos. Mas aí vem a questão, tentando responder a questão que foi colocada, é assim, na física quântica, para tentar explicar o paradoxo da onda-partícula, foi cogitado a possibilidade de existirem muitos mundos. Em um mundo tem aquela partícula é corpuscular, em outro mundo ele é ondulatório. Isso faz muito sentido quando se estuda matematicamente e se faz experimentos sobre isso. Mas, assim, quando o estudioso sobre isso, que foi Hugh Everett III, que lançou essa hipótese dos muitos mundos, ele cogitou a possibilidade de existirem vários mundos similares, diferentes só por poucas diferençazinhas. Eu diria a vocês que existe uma forma de ler esta realidade muito mais simples. Se a gente se apegar àquela ideia que eu falei para vocês do etérico estar muito próximo do físico, então a gente pode muito bem dizer que esses mundos, essas realidades estão próximas a este mundo e precisam estar próximas porque elas são derivadas de um fenômeno que aconteceu naquele mundo físico. Então, elas morejam por ali, se dissipam, continuam, permanecem, ou estão constantemente ligadas com uma relação
de entrelaçamento quântico, que é o que acontece com o duplo etérico e o corpo físico denso. Então, eu diria a vocês que numa interpretação mais teosófica, se existem muitos mundos, nós estamos presos ao físico pelo Brahma, como nós falamos, né? Mas estamos vinculados a todos os outros também, porque nosso ser verdadeiro está num plano muito mais sutil, num mundo mais sutil, e isso que nós estamos vivendo aqui é apenas uma experiência, como se fosse um teatro que nós precisamos para que possamos evoluir. Aí é que vem a outra questão a respeito da reencarnação. Nós estamos aqui para evoluir e utilizamos esses corpos físicos para viver experiências, segundo Leadbeater, nos vários livros que eles falam, e Ian Besson também, sobre reencarnação. Não existe, tem coisas que nós só conseguimos vivenciar no físico, né? Por isso que a experiência do físico é importante para agregar, para fazer a gente aprender muitas coisas. Mesmo sendo um mundo ilusório, que se dissipa, ele é criado para justamente nos ajudar a aprendermos algumas coisas. E outra questão é que o mundo físico, diferente do mundo astral, mental, etc., ele tem uma linearidade no tempo, um aprisionamento no tempo. Se nós morremos agora e nós vivemos um tempo no astral, morremos a segunda morte no astral, depois tem a terceira morte no mental. Se a pessoa for uma pessoa muito assim benfeitora na vida, então vai acontecer uma coisa que no catolicismo é visto de um jeito, na Cabala é visto de outro, mas resumidamente a gente viver o céu seria viver algum tempo no mundo mental superior, que seria um verdadeiro céu para nós. O búdico a gente não consegue, porque se a gente for para o búdico, a gente dissipa o mental e desaparece e não reencarna mais. Isso só consegue quando a gente acaba nosso processo, nosso ciclo de samsara, né? Mas a gente pode passar por um pouquíssimo tempo nesse céu e volta. E quando a gente volta dentro da linha de tempo do físico, porque nós estamos com uma linhagem de uma vivência reencarnatória naquela realidade temporal. Podemos renascer no astral? Podemos. Existem ciclos e mais ciclos, existem vidas. Depois de a gente passar várias encarnações no físico, nós podemos passar várias encarnações no astral, porque existem planetas, vidas, pessoas, ambientes, etc., só no astral e superiores, né? Sendo o astral o mundo mais denso. Existem mundos só que o mais denso é o mental e os outros superiores. Então, assim, a gente pode passar tempos nessas várias existências em mundos de diferentes densidades e diferentes existências, mas, continuando, né, a primeira pergunta foi se nós podemos estar em vários mundos ao mesmo tempo. Nós já estamos em vários mundos ao mesmo tempo. Quando nós meditamos, quando nós sonhamos, nós tiramos a consciência deste plano físico e vivenciamos um pouco mais o astral e chegamos até ao corpo mental superior quando temos aqueles sonhos simbólicos, porque aqueles sonhos simbólicos nada mais são do que mensagens que chegam desta realidade, digamos assim, deste mundo com informações muito mais ampliadas que Jung chamou de inconsciente coletivo, que os hindus chamam de arquivos akáshicos, e nós obtemos ali, mas como nós no cérebro tridimensional não consegue captar tudo, usamos símbolos, imagens, que são os símbolos dos sonhos e que nos ajudam a entender melhor o que acontece nessas realidades mais sutis. Então, assim, não podemos reencarnar no passado e no futuro, apesar de alguns autores defenderem isso, mas dentro da vertente da Índia e da vertente dos autores de teosofia, esta é uma realidade que não acontece, né? Mas, como eu disse a vocês, pode acontecer reencarnações em diferentes níveis de existência, em diferentes planos. Será que eu respondi tudo da própria pergunta? Ou faltou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Se posso viajar de alguma forma para o futuro e para o passado, posso reencarnar no passado, estar no passado e no futuro, no presente, ao mesmo tempo. Estar no passado, no futuro e no presente ao mesmo tempo, isso vai depender de nós conseguirmos despertar algumas potencialidades que nós temos. Eu sugiro para vocês, dentro do aprendizado evolutivo de vocês, estudarem um livro imprescindível. Ele tem várias versões,
mas é imprescindível para a trajetória de evolução do ser humano na Terra. Olha só a importância. Os Yoga Sutras de Patanjali, ele tem várias versões, e não tenho a dizer qual melhor, qual pior. Eu gosto muito da versão teosófica, mas essa versão teosófica é por conta da minha tendência, né, de estudar a teosofia. Neste livro, ele fala que nós temos alguns seeds. Seeds são habilidades potenciais que podem ser desenvolvidas à medida em que nós vamos crescendo evolutivamente. Quando nós conseguimos despertar esse chakra frontal, nós despertamos vários seeds, várias habilidades, e essas habilidades nos ajudam a ter contato com o mundo do astral, do mental, etc., que já estão no nível fora do aprisionamento do tempo, e isso nos permite justamente conseguir ir e voltar no tempo mentalmente e ter essas mensagens, essas informações. Muitos já conseguem isso através de sonhos. Quantas pessoas, até Jung falou nos livros dele de sonhos premonitórios, sonhos proféticos, foi como ele chamou, né? Ele tinha que ter cuidado nas palavras também, porque senão caçavam o diploma dele de psicólogo, né? Mas, assim, é importante a gente perceber que, fora deste plano físico, os planos mais sutis, eles já não estão tão aprisionados a esta linha de tempo que nós falamos que o físico está. Então, de certa forma, essa viagem no passado, para o presente e para o futuro, é possível sim, mas ela acontece nesses níveis mais sutis, certo? Alguém quer comentar sobre isso antes da gente passar sobre outra pergunta? Porque essas perguntas dão pano para manga, viu? Se alguém quiser, pode abrir aí o microfone e fazer outro questionamento em cima da pergunta. Marcos, eu sugiro... Eu sugiro que você responda, porque já tem várias perguntas aí. Certo. Ok. Depois a gente conversa mais. Qual a relação de Jung e sonhos com a física quântica? Olha, a relação de Jung com a física quântica é muito íntima, muito íntima. Eu estou até estudando agora aqui um livro para uma palestra que eu vou fazer sobre Jung e a psicologia do Kundalini Yoga. Ele aqui fala de física quântica o tempo inteiro. Na verdade, ele diz que... Ele inclusive, se juntou ao Wolfgang Pauli, né, que eu falei um pouco no vídeo, quando ele teorizou sobre a sincronicidade, né? Porque ele considerava essa questão de viagem, de fenômenos que acontecem em que o efeito vem antes da causa, né, e não a causa antes do efeito, obrigatoriamente. E Jung estava sempre levando em consideração, quando ele fala no livro Energia Psíquica, que também está aqui, porque ele tem tudo a ver com a Kundalini, que enquanto Freud sempre considerava a Kundalini como dentro do viés sexual, Jung dizia que ele chamava a libido de energia psíquica, que é uma energia que pode ser direcionada para várias áreas. Inclusive a sexual, mas nem sempre é sexual, e você pode, digamos assim, utilizar ela muito fortemente para outra direção e escolher e optar por isso e tal. E ele começa esse livro falando de energia psíquica com a fórmula E igual a mc ao quadrado. Então, ele parte de Einstein, mostrando que matéria e energia são interrelacionadas. E o grande sonho de Jung, ele diz isso aqui no livro de Kundalini Yoga. Ele diz isso nesse livro. Inclusive, eu tenho ele na versão em espanhol e na versão em inglês. Esse livro de Jung, nesse livro ele diz o seguinte, que o sonho dele era conseguir fazer uma perfeita conexão entre o mundo físico e o mundo psíquico, da psicologia analítica dele. E ele, quando teorizou a sincronicidade, muitos não entendem muito e fazem só alusão à sincronicidade como sendo coincidência, ou algo que ele diz assim, não é coincidência, é sincronicidade. Mas o que ele diz sobre sincronicidade é que é uma perfeita conexão entre o físico e o psíquico. Quando ele diz, por exemplo, que um indivíduo sonhou com um escaravelho, e no outro dia foi no escritório dele, na Suíça, em Zurique, e apareceu um escaravelho na janela, né? Escaravelho é a forma de chamar esse bichinho, mas eles dizem lá como é o nome científico dele, um inseto que não é comum lá na Suíça,
apareceu na janela. Aí você diz assim, isso é uma coincidência. Mas ele estava querendo dizer assim, como um fato que foi psíquico interagiu com um que é físico, certo? De certa forma, por isso que no livro dele, Sincronicidades, se vocês lerem, vocês vão ver que ele até experimento com astrologia ele faz. Porque o que ele está querendo dizer na astrologia é que pode ser uma sincronicidade no momento em que você vê um fato físico que pode ser já verificado, né, nos astros, estarem sendo, digamos assim, vai interagir, né, com o psíquico, pessoas que têm uma emoção e que aquilo está registrado ali no seu mapa, etc. E também fatos físicos. Então, ele o tempo inteiro está tentando encontrar essa conexão entre o físico e o psíquico. Então, tem tudo a ver com física quântica, tem tudo a ver com essas interatividades que ele trabalha, né, com sonho e com o inconsciente coletivo, etc, etc. Outra pergunta. O pósitron foi calculado matematicamente antes de ser comprovado empiricamente. A partir daí, tivemos uma revolução da física. No entanto, quando os espiritualistas cogitam ou afirmam a existência de campos astrais sem comprovações materiais, isso não é uma apropriação que depende muito mais da fé do que de uma vinculação da matéria com as energias não visíveis? A minha resposta é um não enorme, é um não bem grande, porque esses fenômenos espiritualistas, né, esses fatos, esses campos astrais, etc., que foram colocados aqui, eles têm comprovações, sim. Eu digo a vocês, arriscando todas as minhas cartas. E ainda digo mais a vocês, só não são consideradas como ciência por preconceito. Existe um livro de Rupert Sheldrake, que por sinal ele lançou um recentemente, livro quentinho aqui, 2021 foi lançado, A Ciência da Prática Espiritual. Ele é um cientista que a gente tem que bater palmas, assim como Fritjof Capra, assim como Erwin Laszlo, e o que eu citei para vocês o tempo inteiro, né, que é esse que eu gosto muito também, que é Fred Alan Wolf, né, que eu tenho aqui. Esses autores, eles resolveram criar um grupinho que se chama como é que eles chamam, né? Os cientistas pós-materialistas. Eles estavam revoltados já com o fato de que vários cientistas que tentavam estudar alguns fenômenos espiritualistas, eles eram execrados, eram tirados digamos assim, da lista dos cientistas aceitos academicamente, etc, etc. A lista é enorme, né? A lista é enorme. E eles começaram a pensar assim, poxa, tanta gente está sendo excluída porque quer pesquisar fenômenos paranormais, fenômenos espiritualistas e tal. Por que a gente não se junta e forma um grupo? Foi isso que eles fizeram. Isso tem manifesto e tudo, escrito, né, com vários autores. Né? Charles Start foi um pesquisador psicólogo que foi quem deu início a esse movimento, e existem muitos deles. Então, assim, o Rupert Sheldrake, por exemplo, tem um livro que tem um título curiosíssimo. Aliás, eu vou falar de alguns títulos dos livros de Rupert Sheldrake, eu tenho todos. Ele diz o seguinte, um título do livro é assim, A Sensação de Estar Sendo Observado. Ele pegou isso e estudou a sensação de estar sendo observado. Outro livro dele se chama assim, Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. As aves migratórias têm um movimento perfeito para de norte para chegar ao sul, migrar para o sul, etc. Ele, como biólogo, ele percebeu tantas coisas curiosas e ele usou isso para experimentar, para verificar. Os cientistas que são preconceituosos não vão nunca querer pesquisar isso, porque já de antemão dizem assim, não acho que isso vai me valer nada, não vai adiantar nada, né? Eu não vou chegar a lugar nenhum com isso. Certo? E é por isso que eu respeito muito o cientista que diz que é agnóstico, mais do que aquele que diz que é ateu, porque para mim o ateísmo é uma religião. O ateísmo é a pessoa que de antemão diz assim, eu não acredito em Deus, não quero nem saber se alguém quer provar ou não quer provar, certo?
E isso, o Neil deGrasse Tyson é um defensor ferrenho, porque no perfil dele do Wikipédia, está lá dito que ele é ateu. Aí toda hora ele mudava, porque o Wikipédia é aberto, né, para você modificar e tal. Ele mudava e dizia assim, agnóstico, ele botava agnóstico. Aí vinha outro lá e achava que foi alguém que alterou ele e botava de novo ateu. Ele foi obrigado a gravar um vídeo no YouTube dizendo, gente, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. E ele disse que todo cientista que se preza não pode dizer ateu, porque o ateu já pressupõe que Deus não existe sem ter prova que existe nem que não existe. Se não tem prova que existe nem que não existe, ele não pode dizer nada sobre o assunto, né? Então, ele botou um vídeo, vocês podem achar esse vídeo legendado, tem aí, fácil de encontrar, certo? Então, por isso que eu estou dizendo a vocês que isso tudo tem comprovações sim, gente, e por várias vertentes. Num dos livros que eu escrevi lá, desse material que é colhido através desse grupo de estudos, fala dessas várias vertentes. Uma delas é uma que eu estou estudando para uma palestra que eu vou falar sobre a energia radiante e o William Crookes. William Crookes foi o estudioso que descobriu vários átomos, descobriu o tálio, né? E ele foi também o que primeiro descobriu o chamado estado plasma da matéria, né? A gente, quando houve Empédocles, né, falar lá atrás, na Grécia Antiga, que o mundo é feito de 4 materiais, terra, fogo, água e ar, que depois atribuíram a Aristóteles. Aristóteles simplesmente pegou, foi Empédocles que primeiro falou sobre isso. Aí a gente diz assim, que absurdo, Lavoisier já inaugurou a ciência, destruiu a alquimia quando ele disse que o mundo não é feito de elementos, esses 4 elementos, mas sim substâncias, etc, etc. Mas só que ninguém percebeu a filosofia por trás desses 4 elementos. Olha só, a terra é o sólido, a água é o líquido, né? O ar é o gás e o fogo é o plasma, o quarto estado da matéria. Então, tudo que existe no universo está num desses 3 estágios, no mundo físico. Se você ultrapassa para o supergás, que é o bioplasma, ou plasma mais sutil, etc., que os russos descobriram, aí você já está saindo do físico, você já está indo para o mundo subquântico. Mas dentro desse mundo nós temos 4, por isso que Jung fala do quaternário, né? Existe o quaternário físico e a tríade espiritual, juntando tudo dá o quê? Dá 7, não é isso? E esse quaternário terra, fogo, água e ar, que está presente no Sankhya do yoga, né? Na filosofia do yoga, a gente vai encontrar aí, depois do 4 vem o quê? O Akasha, ou o que a gente chamou aqui no Ocidente de éter, né? Então, dentro dessa vertente, gente, raciocinem comigo, olha, existe matéria que é naturalmente sólida, certo? Existe matéria que é naturalmente líquida, o mercúrio mesmo, né, a água, etc. Existe matéria que é naturalmente gasosa, os gases nobres todos, etc. Por que não existiria uma matéria naturalmente plasma, que não precisaria de um calor intenso para ser transformado em plasma? Por isso que, num livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, mostra as experiências que os russos fizeram, as 7 chaves, que guardou para ninguém mais ver, mas nesse livro está lá descrito, que ele descobriu o bioplasma. O bioplasma nada mais é que um corpo sutil que está associado a gente, que é feito de plasma. Quando a gente fica com raiva, a gente fica vermelho, porque esse plasma, que é o fogo que está dentro da gente, ele se irrita, é o corpo astral. E esse plasma está aí, não é? Esse é um plasma que é algo sutil e a ciência está mostrando. Só que aí, se os físicos vão dizer assim, isso que vocês estão chamando de corpo astral, a gente tem outro nome na física, estado plasma. Tá bom, aí nós vamos e dizemos assim, tá, isso que vocês estão descobrindo agora, a gente já falava há muito tempo lá atrás nos livros clássicos da filosofia oriental. Então, assim, se ninguém der o braço a torcer e não descobrir que é o mesmo mundo, que está sendo analisado por duas visões diferentes, acaba dando nessa briga, entendeu? De achar que um é dono da verdade e o outro também, né? Bom, se a gente seguir aqui, não tiver... Porque eu provoquei aí muita coisa, né? Vamos ver se depois vai ter uma bomba para estourar em mim aí, certo? Aí tem...
Olá, Marcos, muito obrigada pelo conhecimento. É esse mesmo? Eu pulei. Tem outra aqui em cima. Como você mesmo afirma sua percepção do campo sutil, considerando que esse campo tem e precisa de uma linguagem própria? Não entendi muito, deixa eu ver. Como você mesmo afirma sua percepção do campo sutil, considerando que esse campo afirma tem... não, afina. Ah, sim, afina, desculpe. Este campo tem e precisa de uma linguagem própria? Eu te explico, Marcos. Explica. É a minha pergunta. É a sua pergunta? É mesmo. Na verdade, eu estou lhe puxando um pouco aqui para a energia da Terra, que você está muito yang, muito no abstrato, embora seja maravilhoso. Mas, assim, como é que você mesmo faz para perceber o mundo sutil, para se comunicar, para receber informações, para ter uma expansão de consciência? Qual é a sua própria pessoa, sua técnica pessoal, sua disciplina pessoal? Olha, eu vou apelar um pouco para a filosofia, né, também. Porque, na verdade, eu sempre ouço as pessoas falarem assim, que precisa de uma confirmação científica, até pegando a ponga nessa última resposta que eu dei. Mas, assim, acho que a gente não pode usar a ciência como um regime de validade único, né? A gente precisa lembrar que nosso sentimento, nossa realidade, o que bate dentro da gente, né, não só na questão lógica, né, não só na questão, digamos assim, filosófica, não só na questão religiosa, mas todas juntas. Então, eu sempre me sinto assim inseguro quando a informação vem só por uma via. Quando ela começa a vir por vários caminhos, por várias vias, eu me sinto mais seguro e geralmente, claro, a via última que dá um parecer final sobre a história toda é o interior, né? É a questão interior, se bate comigo, se eu acredito mesmo. Então, no fundo, aí você diz, isso é a fé? Sim, mas é uma fé que precisa estar associada a outras coisas, né? Eu me lembro que isso até é uma coisa de Foucault mesmo, né? Eu gosto muito de Foucault, que entra naquela história, né, de que você tem um regime de validade, não pode ser só a ciência. Eu digo a vocês, gente, que até um tempo atrás, em 2012, né, em 2012, deflagraram como descoberta a partícula de Higgs, o bóson de Higgs, né? Eles já vinham tendo anúncios da existência deles há muito tempo e vários indícios que provavam que o bóson de Higgs existia. Mas foi bem no período em que a crise dos Estados Unidos estava acontecendo e já estava prestes a acabar a verba para a pesquisa para o bóson de Higgs quando eles descobriram o bóson de Higgs. Então, eu digo assim, se for com base nesse perigo político e econômico que existe nas decisões sobre a ciência, a gente também tem que começar a ter um pouco de dúvida sobre a validade da ciência. Então, assim, é por isso que eu digo a vocês que não é só a ciência que prova, e às vezes a ciência prova por um certo tempo, e levando em conta também que aquilo que se defendia há alguns anos atrás, a gente às vezes dá até risada, né? E, por outro lado, coisas que são ditas no passado como coisas que seriam risíveis. Hoje a gente para analisar, por exemplo, a ideia de que o mundo é feito a partir de está sobre o casco de uma tartaruga. Isso foi muito, digamos assim, criticado por como é o nome dele, Stephen Hawking. Dizia até assim, o mundo está no casco de uma tartaruga. Embaixo da tartaruga, então tem o quê? Aí ele dizia outra tartaruga. Aí ele dizia, brincando, que o trabalho dele era descobrir a última tartaruga, qual seria, para poder encontrar a mente de Deus. Só que ele tinha que estudar mais o hinduísmo para entender o simbolismo daquela tartaruga, né? Que não é uma coisa assim tão banal. Ele tinha que entender o simbolismo religioso por trás daquilo. E aí talvez ele percebesse, como Carl Sagan até fez quando estudou, ao falar da cosmologia hinduísta, ele estudou a filosofia hinduísta e viu como tinha fundamentos maravilhosos que poderiam ser associados à ciência e tudo mais. Então, aí é você associar a ciência à filosofia, é você conseguir, e ir mais além, é você também juntar isso
a religião, que nada mais é do que o seu regime de crenças. O que você acredita? Com base em quê? Que experiências você teve? Se hoje dissesse que não acredito na espiritualidade, eu seria um leviano. Porque pelas experiências que eu já tive, eu teria que dizer assim, eu teria que apagar tudo que eu já vivi na minha memória, né? Para dizer assim, isso tudo não existiu, não, foi só alucinação minha, entendeu? Então eu tenho que juntar essas coisas todas, né? O regime de crenças, o regime de validade pelos conceitos filosóficos, o regime de validade pelas experiências, né? E da arte também, viu? Que a arte faz a gente aprender muita coisa. Aí eu já estou entrando em Deleuze e Guattari, né? Os perceptos e os afetos, né? Os functivos, as funções da ciência, né? E os conceitos da filosofia. Ele não botou, infelizmente, ele não botou religião, porque ele não incluía isso nas pesquisas dele. Marcos, a gente está chegando ao nosso tempo, você tem 10 minutos e ainda tem 2 perguntas aí. Sim. E eu gostaria que, antes de você sair, você de fato falasse da sua disciplina. Você é um meditante, você é alguém que ora, qual é a sua disciplina cotidiana de contato com sua intuição, etc. Mas tem outras questões aí. Sim, eu vou ser rápido, porque eu acabei falando, mas não fui bem direto na questão. Então, como é que eu chego a esse lado interno meu de descobrir as coisas? Eu medito, sim. Eu faço a meditação, eu uso a meditação budista, né? Mais do que a mindfulness, eu uso mais do que a shamatha, né? Eu uso a vipassana também. Então, assim, e é na vipassana que eu consigo chegar a essas, porque a vipassana é que me permite ter uma visão mais ampla dessas coisas, né? Tentar vislumbrar, porque eu uso a vipassana para investigar essas coisas que estão mais além, né? Porque o samatha, né? Digamos assim, que permite chegar ao mindfulness, que é o que as pessoas acham que mindfulness é uma meditação, mas não é, um estado. E depois desse estado, conseguir, né, vislumbrar algumas coisas que, às vezes, podem ser dúvidas dentro do racional, mas dentro de uma perspectiva menos física, menos tridimensional, a gente acaba tendo uma condição de enxergar melhor, né? Então, era o que eu poderia dizer a você. Só uma palavrinha, desculpe, mas é só uma palavrinha, porque eu ainda não estou satisfeita. É com a questão da linguagem. Tudo que você me falou agora me parece que tem uma linguagem. Claro que mantras não são linguagens, os símbolos, a geometria sagrada não é linguagem. Eu queria saber se sempre tem linguagem nessas suas conclusões. É isso. Nós estamos trabalhando no físico. Usamos a mente e usamos no máximo até o corpo mental. Então, nós temos que o mental superior não. Então, nós estamos tendo que usar a linguagem. Nós somos obrigados, no mundo em que vivemos, a usar a linguagem de todos os tipos, de todos os níveis, né? Para nos comunicarmos, né? Aí vem a coisa do estruturalismo para o estruturalismo, né? Mas a gente precisa, para se comunicar, da linguagem. Agora, a linguagem não é a última instância. Eu me lembro de uma coisa que é bem importante nessa fala aí, eu espero não estar demorando muito na resposta, mas assim, eu me lembro que Skinner dizia assim, que o homem precisa de linguagem, a linguagem para ser inteligente. Eu já diria o contrário, eu acho que a gente é inteligente, por isso tem linguagem, né? Mas pode não ter linguagem, usar outro nível que não seja a linguagem, superior a ele, se a gente usar uma inteligência superior. O Buda é considerado uma inteligência espiritual, uma inteligência anímica, porque é uma inteligência superior a essa. É uma inteligência que não depende da linguagem para se comunicar. Você imagine uma pessoa conseguir um ser elevadíssimo, se vai precisar falar como a gente está falando. Eu participei de um grupo, algum tempo atrás, que as pessoas fechavam os olhos e 2, 3 pessoas falavam ao mesmo tempo, recebendo uma comunicação, né? Que não era uma telepatia horizontal, era vertical. E aí as pessoas começavam a falar. À medida que a gente ia se afinando, mais pessoas iam falando ao mesmo tempo. Aí eles disseram assim, quando chegássemos a um nível de sintonia, ninguém mais ia precisar falar. Para que falar? Só era falado porque tinha outros ainda que não tinham entrado nessa sintonia. Quando chegasse na sintonia em que todos estariam interligados, não precisaria mais. A comunicação viria límpida e franca, sem precisar de linguagem. Pelo menos essa linguagem que nós conhecemos, né?
Uma última pergunta, por favor, Marcos. Sim. Essa aí de Camila, que é a seguinte. Certo. Eu gostaria de saber como a física quântica explica Deus. Particularmente, gostaria de distinguir dois aspectos que as tradições hinduístas separam: a luz impessoal de Deus, que eles chamam de Brahma, e Deus em si, que na Bhagavad Gita eles chamam de Krishna, a pessoa suprema, uma inteligência autoconsciente, fonte da luz. Muitas religiões, como o budismo, meditam apenas no aspecto impessoal na luz. Outras veem Deus próximo de algo que seria uma pessoa, inteligência autoconsciente, suprema a todas as coisas. Existe também essa distinção na física quântica entre esses dois aspectos de Deus também? Muito boa essa pergunta. Isso daí dá uma palestra, viu, gente? Eu até estou planejando dar uma palestra sobre isso, porque é um assunto muito interessante. Tem dois livros que eu acho que são fortes nesse sentido, que é Deus e a Nova Física, de Paul Davies, e um livro Deus Não Está Morto, de como é o nome dele? Amit Goswami. Mas, assim, eu queria falar, para ser breve na resposta, para dar tempo de vocês interagirem mais comigo, né? Eu imagino que é isso que vem depois, né? Ou não, ou acaba. Não, Marcos, a gente acaba porque a gente divide nosso tempo sempre com as 4 inteligências. E a gente não pode ficar dando o tempo todo espaço só para a mente. A gente precisa de outros espaços. Mas a gente pode arranjar uma forma de te ver uma outra hora, organizar um... Certo. Mas olha só, existe uma coisa muito interessante que vem de lá de... como é o nome dele, meu Deus? Santo Agostinho. Que ele diz o seguinte, que se Deus ele criou o universo, e esse universo é físico, ele tem que estar fora desse universo, para ter criado esse universo. Aí ele diz, o que é que na física, aí já é assim, Frank Tipler, um autor que é católico e é físico, e foi um que foi renegado da academia, e ele dizia o seguinte, o que é que nós temos na física que estaria fora deste mundo físico? Aí ele dizia assim, a singularidade antes do Big Bang e a singularidade posterior ao Big Crunch. Então, ele acha interessante que ele chama isso o alfa e o ômega, né, que está presente na Bíblia. Mas a gente tem que entender que tudo que transcende a esse tempo e espaço seria Deus, acima de tudo. Agora, um Deus que nós consideramos Deus supremo, superior, que na Índia também somos nós. Por isso que acaba havendo essa dualidade do Deus pessoal e do Deus fora da gente, o Deus imanente e o Deus transcendente. Lembra que eu falei nesse instante que ao entender a 4ª dimensão é dentro e é fora ao mesmo tempo? Porque essa é uma coisa difícil de a gente compreender ainda. É dentro e fora ao mesmo tempo, sim. Porque é algo que comanda tudo e está presente em tudo também ao mesmo tempo. Aí eu me reporto a uma frase que é do Livro dos Espíritos, que pergunta o que é Deus? E a resposta é assim, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí eu digo a vocês, esse Deus ainda não é o Deus supremo, o Parabrahma, ou Brahman, com N no fim. Né? Esse Parabrahma, que é acima do Deus do Brahma, esse daí não pode ser o Deus causa primária de todas as coisas, porque causa e efeito ainda está preso ao tempo. E o Deus supremo, acima de todos, está superior ao tempo e ao espaço. Então, a gente na teosofia tem até uma designação que é Logos. A gente chama o Logos planetário, o Logos do sistema solar, o Logos do cosmos. Mas esses Logos todos são seres em evolução, que somos nós no futuro, mas bote futuro nisso, entendeu? Quando nós já estivermos num estágio em que pudermos já estar à frente desses sistemas. Mas esses que respondem aos nossos chamados, junto com a hierarquia angelical que ajuda, que participa, os devas dentro do hinduísmo, né? Mas esse Deus que é dentro, o Ishvara, que é o Brahma, esse Deus que é o Deus pessoal que está dentro da gente, é o mesmo Deus, o Deus Brahman ou Parabrahman, que é o Deus supremo ou absoluto, né? Nós vamos sempre caminhar no sentido de alcançar esse Deus, mas é um caminho infinito, sem perdermos a individualidade da gente, né? Então, eu gosto muito disso. Nós não entendemos muito sobre Deus ainda e temos muito que caminhar para chegar lá. E nós vamos entender na medida que vamos evoluindo. A verdade é essa.
Marcos, muito obrigada por partilhar com a gente todo seu estudo, sua inteligência, seu brilhantismo. E eu queria convidar todo o grupo aí para te enviar umas energias boas. E a gente vai marcar um momento aí para estarmos juntos, fora do programa. Ok. Receba aí toda a nossa gratidão, continue esclarecendo, estimulando e Obrigado, gente. partilhando aqui com a gente seu saber. Obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. Obrigada. Então, depois desse momento de sacudir a cabeça, vamos voltar um pouco a trabalhar a emoção, conhecendo nossos parceiros aqui, que não estavam no nosso primeiro encontro, Ciro e Marcelo. A gente vai dar aí 3 minutinhos para vocês se apresentarem, e a lógica da apresentação que a gente fez no último encontro, Marcelo e Ciro, foi por que eu estou aqui, quem eu sou e por que eu estou aqui, o que eu estou buscando aqui. Quem dos dois começa? Obrigada, Marcos. Fica aí, se você quiser, você é bem-vindo, viu? Ficar um pouco com a gente. Vamos lá, Ciro, começar com a letra C? Depois da letra M? Pode ser, tranquilo. Boa tarde, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar conseguindo estar aqui hoje, que eu não consegui no nosso primeiro encontro. Eu sou Ciro, eu sou ator, produtor cultural e gestor de cultura, e sou um buscador de sentido para a minha existência e de coerência. E eu estou aqui para persistir nessa busca. Essa é a segunda turma da ESE que eu faço parte, e eu sinto que eu tenho conseguido o que eu procuro. Bem, enfim, é um caminho longo, né? Acho que todos nós estamos nesse caminho. Mas é isso, acho que eu estou aqui em busca de coerência. Obrigada, Ciro. Bem-vindo. Marcelo. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou o Marcelo. Eu fiz parte da primeira turma. Então, eu sou estudante de biologia ainda não me formei. E é isso, eu fiz parte da primeira turma em 2017, e de lá para cá aconteceram uma série de coisas, enfim, e eu acabei me desconectando de alguns processos, algumas coisas que faziam parte de minha vida, bem assim. E é isso, eu estou buscando agora me reconectar com tudo isso, e é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Muito breve vocês dois. Vocês querem... Homens. Bem-vindos. Então, gente, a gente vai para os grupos dos elementos. Vamos perguntar aí a Laís, se Laís está aí. Ok, Laís? Conseguiu botar esse povo aí? Tranquilo. A gente vai pela primeira vez entrar nas salas, vocês vão conhecer melhor os guardiães, que vão cada um alimentar um trabalho que vai ser feito em pequenos grupos, 4 grupos. Estela, precisa falar? Probleminha, eu vou ter que sair agora, 4h30, eu só vou poder voltar às 5 horas. Mas surgiu um problema, eu vou ter que sair, infelizmente. Tranquilo. Mas depois eu revejo no grupo. Certo? Tá certo, querida. A gente vai gravar. Pablo, tem algum problema também, Pablo? Obrigada, Estela. Não, meu problema não é quanto à presença, mas só avisar da última vez que a gente entrou nos grupos, quando eu voltei completamente sem som. Então, se acontecer de novo, eu vou desconectar e tentar entrar de novo. Daí eu só peço para o host tentar me colocar de volta. Se acontecer, tomara que não. Laís está atenta. Então, vocês vão se conhecer, nós vamos fazer como se fossem pequenas egrégoras dentro desse nosso grande grupo, onde os desafios de cada um, principalmente, nós estamos no segundo módulo e agora é
encarar mesmo as sombras, as dificuldades, por que que a gente resiste nessa coerência entre nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa alma. E vocês vão ter microespaços de partilha, de apoio mútuo, e a gente inaugura isso agora. Eu estou super confiante, nós temos guardiões maravilhosos dispostos a ajudar nesse processo. Então, nós temos 30 minutos, né? Com um grupo pequeno, ele rende esse tempo. Depois a gente volta para o grupão. Então, vamos lá, Laís. Débora, Laís, diga. Você vai entrar em algum grupo ou você vai ficar com o Marcos Eu vou fora? ficar em todos. Me bota como host, que aí eu vou circulando. Ah, tudo bem. Vou enviar o pessoal. Débora, tem uma sugestão da Ana Lúcia no chat. Eu não vi, diga. Ela sugeriu incluir Marcos nos grupos. Você quer trabalhar em algum grupo terra, fogo, água e ar, Marcos? Você vai lá com a gente e fica um pouquinho mais. Posso, tranquilo. Escolha aí seu elemento, então. O elemento Fogo. de desafio, sabe? Não é o elemento onde você se sente à vontade, é o elemento que está de desafio. O meu elemento é o fogo, o de desafio é o terra. Pronto, vai para terra. Ok.